Hoje a nossa leitura chega ao capítulo 4 da primeira carta de Pedro. Vem comigo, vamos ler a Bíblia juntos. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatria. Por isso, difamando-vos estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Ok, já sabemos algumas coisas sobre essa carta. Vimos que Pedro escreve aos irmãos que estão sofrendo, que estão enfrentando lutas, provações, perseguições, estão sendo acusados injustamente. É muito comum você ver em qualquer mensagem, em qualquer comentário, as explicações de que Nero tinha acusado os irmãos cristãos de terem tacado fogo em Roma e por isso eles estavam sofrendo perseguição do Estado romano, além de já sofrerem perseguições do Sinédrio, dos judeus. Os cristãos estão sofrendo nesse período aqui relatado, período em que Pedro está escrevendo para eles. Pedro escreve para pessoas que sofrem. Joia, você sabe disso. E você sabe que nesse contexto de sofrimento ele está dando recomendações sobre como devemos nos portar apesar do sofrimento ou nos sofrimentos. E aí Pedro começa a dizer o capítulo 4 aqui então. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Mesmo pensamento. Que pensamento é esse? O pensamento de Cristo, o pensamento de sofrer na carne. Pense a mesma coisa, esteja disposto a sofrer da carne. Mas ele chega a essa informação com a palavra ora. E esse ora é usado da mesma forma que eu e você usamos o então. E assim nós sabemos que ele está se referindo ao que foi dito antes. Vamos ver o que foi dito antes? Vem comigo aqui, ó. Final do capítulo 3. O normal seria nós olharmos para o final do capítulo 3 e falar, é o versículo 22, mas não é. Olha por que não é. O versículo 22 começa com:
o qual. Então ele está dizendo de alguma coisa. O versículo 21, a qual. O versículo 20, os quais. Então, peraí. No que Pedro está dizendo nesse período aqui, nesse texto aqui? O versículo 18 tem uma notícia. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Cristo morreu para conduzir-nos a Deus. Cristo morreu. Eu posso até recuar como a gente geralmente faz aqui. Cristo morreu para quê? Cristo morreu para conduzir-nos a Deus. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos. Cristo morreu para nos conduzir a Deus, né? Essa aqui é a lógica do texto aqui que ele está dizendo. E daqui para baixo, ele vai fazer explicações. Já que Cristo morreu e foi Cristo que empregou os espíritos em prisão, os quais são os espíritos em prisão, a qual é a água que está sendo apontada aqui, o qual, quem que é o qual? É Jesus Cristo. Então todo esse texto aqui, do versículo 19 até o versículo 22, está nos dando explicações da informação que ele nos deu no versículo 18. Cristo morreu pelos pecados. Cristo morreu uma única vez. Foi o justo morrendo pelos injustos. Cristo morreu para nos conduzir a Deus. Então, agora nós viemos para o 4 aqui. Já que Cristo morreu para nos conduzir a Deus, já que Cristo morreu uma única vez pelo pecado, então eu e você devemos ter o mesmo pensamento, estar disposto a sofrer pelo outro. Cristo sofreu por nós, o justo pelos injustos. E aí ele chega no capítulo 4 resgatando essa ideia, olhando para a informação que ele deu anterior e resgatando: armem-se do mesmo pensamento. Temos que nos armar do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Para que nós temos que ter esse pensamento de sofrer, estar disposto a sofrer e deixar o pecado? Para que no tempo que nos resta é bastante interessante pensar nisso, nós não vivamos como as paixões dos homens. E aqui você pode resgatar desde o capítulo 1 que Pedro vem dizendo para não andarmos segundo a vontade dos homens, mas segundo a vontade de Deus, para nos tornarmos imitadores de Deus. Esse mesmo pensamento permeia a carta toda. Vocês estão sofrendo? Ok. Entenda que a sua fé está sendo aprimorada, o seu relacionamento com Deus está sendo aprimorado. Da mesma forma como o ouro é aprimorado pelo fogo, a sua fé é aprimorada através das lutas, através das dificuldades. Essa luta, essa dificuldade vai resultar em louvor e glória para Jesus Cristo. São informações do capítulo 1 e nós vemos até o capítulo 4 ele trazendo de novo à tona esse tipo de informação. Arme-se do mesmo pensamento que Cristo, o justo sofrendo pelos injustos. Vença sobre o pecado, para que no tempo que vos resta você não viva de acordo com os homens. Tempo que nos resta é uma coisa que eu falei já que é interessante, né? Porque eu e você não sabemos o tempo que nos resta. E se você começar a pensar nisso, talvez entre em crise. Quando eu era bem pequeno, uma vez eu estava conversando com meu avô, o pai do meu pai, e conversando com ele eu falei assim: vô, quanto tempo o senhor vive? Coisa de criança boba, né? Que não pensa nas consequências das perguntas. Ele, não sei. Aí eu comecei a dar números. Falei, o senhor vive mais 50 anos? Ele de pronto falou, não. Ele já devia ter uns 60, né? Então sabe que 50 não. O problema dessa conversa é que você vai diminuindo. 40, 30, 20. A hora que você chega em 10, o pessoal fala, epa, também 10 só não, né? Então isso nos assusta, pensar no tempo que nos resta. Qual o tempo que me resta? Qual o tempo que te resta? Eu não sei, você não sabe. Graças a Deus a gente não sabe. Mas você tem que se armar do mesmo pensamento de Cristo para que nesse tempo que te resta você não viva perdendo tempo. Você viva de acordo com as vontades de Deus, que é o que o versículo 2 nos diz. No tempo que vos resta, viva segundo a vontade de Deus.
É isso que você tem que fazer. Sabe por que você tem que viver segundo a vontade de Deus, aproveitar o tempo que te resta e fazer coisa boa com o tempo que te resta? Porque chega já o tempo que eu e você perdemos. Chega, basta. Já deu. Deu por hoje, como diz a menininha do vídeo lá. Deu. Olha o versículo 3. Basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Chega o tempo que você gastou fazendo o que o mundo faz, andando nas coisas que não são devidas. Agora tem uma lista aqui: dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis e idolatrias. Ele está falando de uma vida aqui devassa, com dissoluções, com um pecado reinando sobre a sua vida. Uma vida onde o vício, borracheira é bebedeira também, sem controle, onde o vício, as alegrias momentâneas, estas coisas reinam sobre a sua vida. Chega disso. O que Pedro está dizendo para nós é isso aqui, ó. Sabe isso aqui tudo que você fez? Ó, passe um X gigante vermelho em cima dela. Chega disso, chega desse tempo. Chega. Deu. Então aproveite o tempo que você tem. Aproveite o tempo que te resta, fazendo bom uso dele, fazendo a vontade de Deus e não fazendo o que as pessoas ao seu redor acham normal fazer. E no meu X aqui eu ainda esqueci as detestáveis idolatrias. Vai mais um X para ele aqui. Chega destas coisas. Aproveite o seu tempo para você fazer a vontade de Deus. Então tenha o mesmo pensamento que Cristo, deixe de andar segundo as pessoas do mundo andam e faça a vontade de Deus, porque deu, porque chega, porque basta. Basta o tempo perdido com essas coisas ruins. E agora, as pessoas que fazem coisas ruins, elas acham estranho que você não faça mais, é o versículo 4. As pessoas começam a difamar, então, porque estranha que você não ande mais com eles fazendo as mesmas coisas ruins que eles fazem. Mas olha a notícia complicada para eles aqui. Eles terão que prestar contas a Deus. E Deus é competente para julgar vivos e mortos. Os que estão andando hoje aqui sobre a terra, os que andaram há tempo atrás, todos nós teremos que prestar conta a Deus do que fizemos com o nosso tempo. Então chega de perder tempo. É isso que Pedro está nos dizendo aqui. Versículo 6. Pois para esse fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Eu não vou entrar aqui nos detalhes das possibilidades do que é o evangelho ser pregado também a mortos, mas basta eu e você sabermos que o evangelho foi pregado às pessoas que viveram antes de mim e às pessoas que estão vivendo hoje aqui. O evangelho é anunciado, o evangelho é a notícia da nossa salvação por meio de Jesus Cristo. Esse é o conteúdo do evangelho. É a notícia de que eu merecia morte, mas Deus me dá vida. Esse evangelho foi pregado a todos e todos serão julgados pelo evangelho. Isso aqui é o versículo 6, eu achei isso aqui num comentário que eu estava vendo, deixei aqui porque achei interessante, é um paralelismo do versículo 6. Vou tentar deixar os dois juntos aqui. Os paralelos são aqui, ó. Para que sejam julgados de acordo com os homens no que diz respeito ao corpo, mas vivam de acordo com Deus no que diz respeito ao Espírito. Então, existe um paralelo claro que você vê aqui, ó. Para que com mas sejam julgados e vivam de acordo com os homens, de acordo com Deus, no que diz respeito ao corpo e ao Espírito. Então é uma ideia de que você sai do ambiente da morte para a vida. Essa é a ação do que o Evangelho faz nas nossas vidas. Quando fala pregar a mortos, nós já lembramos do capítulo anterior, espíritos em prisão, já diz para você, não entendo pela Bíblia que Cristo foi ao inferno pregar a ninguém. Ah, não entende por quê? Por que não acha isso? Não acho isso porque Abraão, por exemplo, não estava no inferno esperando Cristo ir libertá-lo. Os filhos de Deus estavam com Deus. Lembra daquela passagem que Jesus conta a história do rico e de Lázaro? Então, o rico estava no inferno e Lázaro já estava com Abraão, conversando com Abraão. E Jesus diz que é o próprio Abraão que fala para o Lázaro o que pode e o que não pode, né? Naquele ambiente do céu que ele não pode levar água lá para o rico e tudo mais. Então não vejo razão de por que Cristo teria ido ao inferno.
se os filhos de Deus estavam com Deus. Quando Moisés e Elias aparecem na transfiguração, não acredito que Moisés veio do inferno, entende? Então, não vejo razão para isso, é uma outra discussão, mas não entendo que Pedro está falando aqui no capítulo 3 ou no capítulo 4 de que os mortos são pessoas que estavam no inferno aguardando pregação de Jesus Cristo. Não entendo que a Bíblia nos ensina isso, embora a tradição tenha colocado no credo apostólico que Cristo desceu em Hades e tudo mais. Mas é uma outra conversa, beleza? Vamos lá então, versículo 7. Ora, de novo ele começa como lá, fazendo referência ao que ele disse antes, como nós vimos no versículo 1. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Então a informação que tivemos antes é, já que Cristo sofreu por nosso favor, tenha você também o sentimento de sofrer pelos outros, arme-se do mesmo pensamento. Por que nós temos que fazer isso? Para não gastar tempo vivendo conforme esse mundo, mas viver para a glória de Deus. Joia? E são explicações disso que vem depois. Agora tem uma outra informação aqui. O fim de todas as coisas está próximo. O que é o fim de todas as coisas? É o que nós aguardamos, o fim desse tempo, o fim dessa era, a vinda de Cristo. E eu entendo que quanto a isso há grande conformidade assim, de interpretação, que é o fim de todas as coisas. Então, se o fim de todas as coisas está próximo, você tem que ser criterioso e sábio. Seja sábio e criterioso para o bem das suas orações. No capítulo anterior, nós vimos que o marido deve cuidar bem da esposa para que Deus ouça a oração dele. Agora sim, seja sábio e criterioso para o bem das suas orações. Acima de tudo, porém, tenha amor. Acima de tudo. Ou seja, quando você for fazer qualquer coisa, faça com amor. Amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. Amor cobre multidão de pecado. O que Pedro está dizendo aqui é que o amor vai ser maior do que o pecado dos meus irmãos. Eu vou fazer de conta que o pecado dos meus irmãos não existe? Não, não é isso. Eu vou passar por cima e passar a mão na cabeça deles? Não, não é isso. Mas eu vou tratá-lo amorosamente. E não vou deixar que o pecado deles me afaste deles. Eles vão pecar, eles vão errar e vão errar contra mim e eu vou ser amoroso com eles. Muitas vezes, para ser amoroso com eles, eu vou apontar o pecado deles. Apontar com amor, apontar para conserto, apontar para orientação, para correção, para exortação, mas com amor. O meu amor tem que ser um cobertor maior do que o tamanho do pecado dos meus irmãos. O meu amor tem que cobrir o pecado dos meus irmãos, ser maior que eles. Então, tenha amor acima de tudo, porque o amor cobre multidão de pecados. Já que o fim está próximo, seja criterioso, seja sóbrio e tenha amor. Seja hospitaleiro, sem murmuração. Sirva uns aos outros como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha como aqui tem orientações. Já que o fim está próximo, tem orientações. Eu vou colocar de vermelho aqui para você enxergar comigo as orientações. Já que o fim está próximo, olha, tenha um bom critério para as coisas que você vai fazer, tá? Você deve ter um bom critério e nesse bom critério você tem que ter amor, você tem que ser hospitaleiro e você deve servir. Essas orientações são para mim e para você porque o fim está próximo. Quando você for hospitaleiro, que é o versículo 9, não pode murmurar, tem que ser hospitaleiro sem reclamar. Receba bem as pessoas, se doe para os outros e além de se doar, doe o que você tem para os outros, compartilhe. Ser hospitaleiro é receber alguém na sua casa e compartilhar sua casa, compartilhar seus recursos. Faça isso sem reclamar. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Ame as pessoas mais do que os seus bens, mais do que os seus recursos. Seja hospitaleiro sem reclamação. Sirva uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O despenseiros aqui não lembra da despensa.
Ou seja, nós recebemos graça de Deus, somos cheios da graça de Deus e agora temos que administrar essa dispensa da graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos que dar essa graça de Deus para as outras pessoas. Como faremos isso? Aqui, faremos isso entendendo que o fim está próximo, pensando muito bem, tendo bom critério nas coisas que fazemos e tendo amor acima de tudo, sendo hospitaleiro e servindo. E agora vem alguns exemplos aqui de como nós servirmos uns aos outros, como agimos como despenseiros dessa graça de Deus que nós recebemos. Uma graça multiforme, né? A graça multiforme, graça de Deus, versículo 10. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Você recebeu graça de Deus e você tem que dar então a graça que você recebeu. Se você recebeu orientação de Deus, informação de Deus, de onde vem essa informação? Você pode confiar porque um anjo te falou, porque alguém contou na esquina, porque a sua avó contou uma vez? Ou você tem informação de Deus através da Bíblia, através da palavra de Deus? Então, se você recebeu graça de Deus e você vai distribuir essa graça que é de Deus, você tem que falar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Faça e faça direito. Se você vai falar, fale de acordo com a palavra de Deus. Se você vai servir, faça esse serviço na força que Deus supre. Entenda que Deus te dá força e você fará o serviço baseado na força de Deus. Isso talvez amplie muito a minha visão e a sua visão de serviço. Eu tenho que me disponibilizar em servir as pessoas, reconhecendo que a força que eu tenho eu recebo de Deus e que eu ponho essa força que Deus me dá à disposição de outros filhos e filhas de Deus. Fale de acordo com a palavra de Deus, sirva de acordo com a força que Deus te dá. Para quê? Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. E a Jesus Cristo pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Parece-nos que esse amém aqui nos dá um final, né? E alguns dizem que Pedro tinha resolvido acabar a carta aqui, depois lembrou de falar mais alguma coisa ou recebeu alguma outra notícia e começou a escrever sobre ela. Bem, até aqui nós vimos que ele diz que Cristo sofreu pelos injustos, sofreu por nós. Nós temos que armar do mesmo pensamento e aproveitar o tempo que nos resta para não perder tempo com coisas erradas, mas andar segundo a vontade de Deus. E se andarmos segundo a vontade de Deus, nós vamos ter que pensar muito bem aqui no que falamos, pensar no que fazemos, sermos criteriosos e sóbrios, tendo amor, um amor maior do que o pecado do nosso irmão, e aí tratando bem o próximo, sendo hospitaleiro e servindo, falando de acordo com a palavra de Deus e servindo com a força que recebemos de Deus. Por que temos que fazer isso? Para que em tudo que nós fazemos, Deus seja glorificado através de Cristo Jesus que nos comprou, e a toda a glória pertence a Ele. Bom, parece que Pedro começa aqui no versículo 12 realmente um outro assunto, ou até mesmo um assunto que é trazido por algum fato novo. Eu até acho realmente que ele chegou a receber alguma informação nova e falou, eu preciso falar disso também. E aí ele acrescenta aí informações. A minha opinião particular é essa, mas pode não ser. Seja o que for, está aqui, está na Bíblia, é para mim e é para você. E vamos ler o que Pedro escreve aqui. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Não estranhe. E quando ele fala fogo ardente, eu estou imaginando que são lutas mesmo, as dificuldades que estão surgindo. Existe uma referência, porque o seu governador era Nero. Nero é aquele cara que tacou fogo em corpos de cristãos para iluminar a cidade e tudo mais. Mas eu entendo que não é essa referência, pode até ser também, mas eu entendo que a referência aqui é as lutas. E se for quanto aos corpos queimando, é luta do mesmo jeito, é perseguição, é dificuldade. Então não estranhe as lutas, as dificuldades, não estranhe o fogo ardente que surge no meio de vocês.
Por que que você não deve estranhar? Qual que é a finalidade desse fogo ardente? Esse fogo ardente está destinado a provar vocês. Então não estranhe como se isso fosse alguma coisa muito extraordinária, é o normal. Provas, dificuldades, lutas são normais. Mas, meu irmão, uma luta em que as pessoas estão morrendo? Sim. Uma pandemia onde as pessoas morrem? Sim. As coisas ruins acontecem. Atingem justos e injustos. Da mesma forma que o sol nasce sobre justos e injustos, coisas ruins acontecem sobre justos e injustos. Não estranhem isso. Mas, pelo contrário, já que está acontecendo coisa ruim, se alegre. Se alegre porque vocês estão participando do sofrimento, assim como Cristo participou de sofrimentos. Se você está participando com Cristo dos sofrimentos, você, então, na revelação da glória, também vai se alegrar com Cristo. Para isso, se alegre. Versículo 14. Se pelo nome de Cristo vocês são injuriados, bem-aventurados. Bem-aventurados porque sobre vocês repousa o Espírito da glória e de Deus. Se você está sendo perseguido porque é cristão, fique feliz com isso. E mais uma vez aqui, já disse no capítulo anterior, parece que Pedro está retomando as bem-aventuranças. Sejam felizes, alegres, bem-aventurados sois se vocês estão sofrendo, se vocês estão sendo injuriados pelo nome de Cristo. Mas você não deve sofrer à toa, você não deve sofrer porque você é culpado. Volta esse assunto de novo aqui que ele já disse anteriormente nessa carta. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, como ladrão, como malfeitor ou como quem se intromete em negócios de outrem. Olha que curioso essa lista aqui. Assassino, você sabe que é errado. Ladrão, você sabe que é errado. Malfeitor, você sabe que é errado. Não sofra por ser essas coisas. Mas olha o último item. Intrometido. Intrometido aqui para Pedro está no mesmo nível de assassino, ladrão, encherido. Então não sofra por ser nenhuma destas coisas aqui. Mas se você sofrer, uma aspa aqui, deixe de ser encherido. Beleza? Eu também tenho que deixar de ser encherido. Mas se você sofrer como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus. Não se envergonhe. Por que eu e você nos envergonharíamos de ser cristão? Isso me fez fazer uma pesquisa aqui, ó. Vou olhar com você aqui, ó. Eu abri aqui a Bíblia aqui, 4:16, 4:15, 4:16. Sofrer como cristão. Muito bem. Eu vou abrir o Novo Testamento grego aqui, no mesmo texto aqui, 4:16. Vou aumentar a fonte aqui, se você poder ver comigo. Acho que aqui já dá para ter uma noção. Versículo 16. 4:16. Aqui, sofrer como cristão. Aqui, cristianos, aqui, ó. Cristianos. Eu vou ver quantas vezes essa palavra aparece no Novo Testamento grego, ó. Quantas vezes? Olha só, ela aparece 3 vezes. A raiz cristianos, cristão, aparece 3 vezes no Novo Testamento. Aparece em Atos 11:26, que eles foram chamados de cristão pela primeira vez. Aparece em Atos 26, que o Agripa disse: por pouco você não me persuade para ser cristão. E agora Pedro diz de sofrer como cristão. Isso me diz que a palavra cristão ela podia ser utilizada como uma forma pejorativa, uma forma ruim de falar dos cristãos, dos seguidores de Cristo. Por que eu acho isso? Porque ela não é usada pelos seguidores de Cristo, mas são os outros falando. Aqueles lá são os seguidores de Cristo, aqueles lá são os cristãos. Quando aparece em Atos, é isso, nós romantizamos o negócio, né? Pequenos cristos, ok, nunca vi essa palavra significando exatamente isso. Também não vou dar aula de grego para você aqui, mas a ideia de que o cristão é uma palavra que poderia ser visto de forma pejorativa. Eles são acusados praticamente de ser cristão. Aqueles lá são os cristãos. Depois o Agripa fala assim, por pouco você não me convence a ser um cristão. E agora Pedro fala, não se envergonhe se estão chamando você assim como pejorativamente de seguidor de Cristo. Não se envergonhe. Antes, ou seja, ao invés de se envergonhar, glorifique a Deus com esse nome. E eu acho que os cristãos conseguiram fazer isso.
Porque nós não temos nem a noção mais de que esse nome poderia ser pejorativo, a não ser olhando como nós fizemos aqui para como apareceu e como foi usado. Parece-me que os cristãos conseguiram dar um bom passo nesse sentido, de glorificar a Deus com o nome cristão. Usar o que as pessoas poderiam ter criado para nos envergonhar, para difamar ou para usar de forma pejorativa e glorificar a Deus com o nome de seguidor de Jesus Cristo, cristão. Por quê? Nós temos que nos alegrar. Porque a ocasião de começar juízo pela casa de Deus é chegada. Bom, começar juízo, bem, ele vai dizer aqui, além de começar juízo, né? Ele vai dizer sobre aquelas pessoas que obedecem ou não obedecem o evangelho. 18, sobre o justo ser salvo com dificuldade. Imagine o pecador, imagine o ímpio. Bom, do que é que Pedro está dizendo aqui? Deixei até um 12zinho marcado aqui para me lembrar dessa referência. O 12 diz o quê? O 12 diz que o fogo que surge do meio de vocês tem um destino, tem uma finalidade. O fogo surge para provar vocês. Então agora não estranhem, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Agora, se vocês sofrem com o juízo de Deus, imagine o restante do mundo que não tem a força de Deus, não fala pela palavra de Deus, não está sendo orientada a viver alegremente olhando para o Senhor. Imagine para os outros, é como se fosse essa comparação que Pedro está fazendo aqui. Ora, se primeiro vem por vós, e aqui a pergunta que eu falo, por isso que eu falo que é uma comparação, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? O versículo 18 é uma outra forma de fazer a mesma pergunta. Se é com dificuldade que o justo é salvo, ou seja, se o justo, salvo por Deus, passa por lutas, por dificuldades, imagine os outros. Imagine onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador. E a conclusão no 19. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma, confiem em quem? Ao fiel Criador, na prática do bem. Esse capítulo aqui traz recomendações de como eu e você temos que viver apesar das lutas ou em meio às lutas. Vamos rever? Revendo aqui, já que Cristo sofreu, então pense, tenha o mesmo pensamento para que você possa aproveitar o tempo, e aproveite o tempo porque deu, basta o tempo que você já perdeu. Você vai parar de fazer as coisas ruins, as pessoas vão achar estranho, mas elas vão ter que prestar conta a Deus. E Deus julga vivos, Deus julga mortos. O fim de todas as coisas está próximo. Eu vou para você não perder tempo, então pense que o fim está próximo, aproveite o seu tempo. Pense bem como é que você vai viver. Você deve viver sóbrio, pensando, tendo um bom critério, com amor, cuidando bem das pessoas, servindo bem as pessoas. Pensando, então, como você vai fazer, faça de acordo com a vontade de Deus. Se quem fala, fala de acordo com a vontade de Deus. Quem serve, sirva na força de Deus para que Jesus Cristo seja glorificado em tudo. Então, viva glorificando a Deus, servindo uns aos outros. Agora subindo, servindo uns aos outros, falando a palavra de Deus, sendo hospitaleiro, agindo com amor, deixando de fazer as coisas ruins e passando a fazer a vontade de Deus. E a partir do 12, não estranhem as lutas, porque isso está provando vocês, é o assunto desde o capítulo 1 nós já vimos, e olha as orientações, presta atenção no que eu deixei de vermelho aqui, as ordens, se alegrem, não sofra de maneira errada, não sofra porque você fez alguma coisa errada, mas se você sofrer como cristão, não se envergonhe. Não se envergonhe e, ao invés disso, glorifique a Deus. Porque você está passando por lutas, os juízos vêm sobre justos e injustos. Então, encomende a sua alma. Acredite em Deus, confie em Deus, entregue a Deus a sua alma. As lutas vêm para todo mundo. Todos nós estamos enfrentando o mesmo mar revolto. As mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Um dia com maiores provações, um dia com um pouco mais de fé e esperança, um dia um pouco mais desesperado, mas todos enfrentando as mesmas lutas. Então, o conselho de Pedro para nós aqui no meio das lutas é: pense bem o que você vai fazer. Aproveite seu tempo, não perca tempo.
Chega de fazer coisa errada. Chega de fazer coisa que desagrada a Deus. Ande de acordo com a vontade de Deus. Obedeça ao Senhor. Confie no Senhor e siga o que Ele mandou você fazer. Ah, eu não sei o que eu tenho que fazer. Então, orientações aqui. Ame o próximo. Sirva com coragem, com fé, com amor, com esperança. Dedique o que você é e o que você tem a favor para os outros. Arme-se do mesmo pensamento de Cristo. Seja hospitaleiro. Divida o seu espaço, divida o seu tempo, divida a sua vida com pessoas. Tenha um amor que é maior do que o pecado, do que o erro das pessoas. Pense bem em tudo que você vai fazer. E as lutas, as dificuldades, não estranhe, confie em Deus, encomende sua alma ao Senhor, porque não há outra salvação senão o nosso Deus, o nosso Senhor. Confie nele, que Deus te abençoe, que você possa caminhar aí, navegar nesse mar revolto, sabendo que o seu barco tem um bom controlador, tem um bom piloto, que Cristo conduz as nossas vidas. Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.